Olá, nosso grupo irá falar sobre a licitação de requisitos, que fica dentro da engenharia de requisitos. Então, sobre isso, a licitação de requisitos é o primeiro passo para o desenvolvimento de um programa de software. Busca a compreensão do problema que o software irá solucionar. É formada por um conjunto de métodos e processos que buscam formar uma base de dados confiável e validada, para que o programa seja construído como foi especificado pelo cliente. Por isso, é muito importante o contato entre o time de desenvolvimento e o cliente. É crucial, pois esse é o passo primordial para que a licitação de requisitos funcione. Com essa pesquisa feita com o cliente, vem um pedido mais detalhado, mais informações técnicas do cliente, ou até programas que ele já usa. Com esses dados, é feito um estudo de viabilidade do pedido. Ajustes serão feitos durante o processo e as tarefas serão gerenciadas. É preciso informar sobre o escopo do projeto, fornecendo uma descrição do software, sendo escalável e extensível para aceitar novos requisitos não previstos no início da licitação, sendo especificado e seu propósito, além de priorizar os entregáveis para garantir que as necessidades dos negócios mais importantes do cliente sejam atendidas primeiro. Por isso, a comunicação precisa ser efetiva entre os stakeholders durante todo o ciclo da vida de um desenvolvimento, para garantir o sucesso de um programa de software. Pois dito isso, a licitação de requisito é não só isso, mas o processo de buscar, descobrir e adquirir e elaborar requisitos para o sistema baseados em computador, sendo a primeira atividade no processo da engenharia de requisitos, no qual se busca entender quais são as necessidades do usuário, que devem ser atendidas pelo software que será desenvolvido. Esta atividade de licitação de requisitos pode ser feita de diversas formas e diversos fatores podem influenciar a mesma. Notoriamente, questões relacionadas ao ambiente no qual a licitação de requisitos é feita e a finalidade para os sistemas para qual o sistema se destina. Por esta razão, os problemas da licitação de requisitos não podem ser resolvidos de uma maneira puramente tecnológica, sabe? Porque o contexto social é bem mais crucial do que nas fases de programação. Especificação e desenho da solução é um dos trabalhos que mais explorou o tema e apresenta desde técnicas mais conhecidas até as técnicas advindas da sociologia que poderiam ser utilizadas com sucesso na licitação de requisitos. Agora, meu colega irá mostrar algumas dessas técnicas de licitação de requisitos que são mais comumente utilizadas. Olá, meu nome é Pedro e eu e meu amigo Gabriel vamos apresentar algumas técnicas de licitação de requisitos. Entre as técnicas de licitação de requisitos, temos a análise de interface, que se refere à pesquisa de interfaces que podem ajudar sistemas ou componentes a interagirem um com o outro. Durante a análise de algumas interfaces, deve ser visto quem a usa, como funciona e que informações são necessárias, ajudando a identificar regras que podem ser seguidas, desafios possíveis e funcionalidades necessárias que podem ser discutidos com os stakeholders. Temos também a reunião facilitada. O objetivo das reuniões facilitadas é formar um grupo de pessoas que podem trazer ideias para os seus requisitos de software. O brainstorming, por exemplo, é um ótimo recurso para que os participantes possam dizer o que sentem ser mais importantes em relação aos tópicos em que estão discutindo e refinar as ideias que podem ser difíceis de virem à tona nas entrevistas. Temos também a técnica de observação, onde observar e trabalhar diretamente no ambiente com o usuário permite que os engenheiros de software entendam e interajam com o problema diretamente, usando ferramentas e outros recursos, adquirindo informações que são sutis e complexas para que os autores as descrevam facilmente. Temos também a história do usuário, uma representação curta e simplificada dos termos ou objetivos do cliente. Apresenta uma ideia como se fosse uma pequena história, como um papel que tem como objetivo mostrar as notícias com o benefício de fornecer ao leitor os fatos do cotidiano. Uma técnica destinada a conter apenas informações suficientes para que os desenvolvedores possam produzir uma estimativa razoável do esforço necessário para implementá-lo. Agora eu vou falar sobre algumas outras técnicas de licitação. E essas que eu vou falar, elas são basicamente as mais
utilizadas dentro da engenharia de requisitos. A primeira é a entrevista. Ela é uma das técnicas mais utilizadas e o principal objetivo de conduzir uma entrevista é entender as expectativas do cliente para o software. É impossível fazer meio que uma entrevista com todos os stakeholders e por isso é importante selecionar representantes, se baseando na sua expertise ou credibilidade. Entrevistas podem ser estruturadas ou não estruturadas. É bom começar com entrevistas não estruturadas para obter uma compreensão do ambiente de trabalho. Assim, as entrevistas estruturadas, que usam um conjunto de questões preparadas, elas podem ser feitas posteriormente para preencher as lacunas de seu conhecimento. Próximo, temos os cenários. Essa técnica ela combina texto e imagens para proporcionar um melhor entendimento dos requisitos, sendo uma descrição de uma situação específica ou uma interação do usuário com o sistema, podendo assim ser escrito na perspectiva de ambos, usuário e sistema. Portanto, se tornando necessário conhecimento básico sobre a tarefa que você vai ser executado. Dentro ainda de cenários, você precisa seguir um fluxo, certo? Você precisa ter dentro dele uma descrição do que os usuários querem do sistema para o início do cenário, o seu fluxo normal, algo que pode dar de errado e a resolução para esse problema, coisas que podem vir a acontecer simultaneamente a isso, e por fim, o estado final do seu software. Após isso, ainda temos o questionário. Dentro do questionário, ela é uma boa opção quando você precisa pegar informação de uma grande audiência, de uma só vez. Quando você usa essa técnica, você precisa definir o grupo de participantes, escolher os tipos de pergunta e deixá-las prontas. Após isso, você vai distribuir as perguntas entre as pessoas e vai coletar e analisar esses dados que você conseguiu. Ainda temos a prototipação. Ela se baseia nas várias versões de um software chamadas de protótipos, que são confeccionadas para colecionar feedbacks das partes interessadas e assim colocando alterações desejadas em versões seguintes. Mesmo ela podendo causar algumas sobrecargas, essa técnica se mostra útil para quando os stakeholders não têm muita noção sobre o leque de tecnologias disponíveis, diminuindo assim as chances de falha drasticamente. Olá, eu e Georgia, nós iremos apresentar alguns exemplos práticos de licitação de requisitos. Vamos lá. O primeiro exemplo poderia ser usado na prática é a padaria do seu João, que ele não possui nenhum tipo de tecnologia que possa auxiliá-lo lá na padaria. Uma das etapas seria a mais tradicional, que é a entrevista, que junto com seu João e um profissional qualificado, irá coletar os requisitos para realizar o desenvolvimento do software, seja na parte de contabilidade, de estoque, com a lista de fornecedores, com a folha de pagamento, no software que vai ler o código de barras para cadastrar o produto no sistema. A outra etapa é a prototipação, que pode ser feita mostrando softwares relativamente parecidos com o que ele procura, ou desenhando no papel com uma forma de protótipo ou esboço do programa, que pode ajudar a achar funcionalidades ou mostrar exemplos práticos detalhados para o seu João. O cenário vai auxiliar na parte de exemplificação do funcionamento dos programas para o seu João, seja cadastrando o produto no estoque ou o link entre a maquineta de pagamento e o software. E o último é o questionário, que vai facilitar na parte organizacional da licitação de requisitos, seja preparando perguntas, selecionando pessoas, como o dono, o gerente, o padeiro, o caixa. Isso seria uma forma de padronizar informações para um melhor entendimento e análise do resultado da pesquisa. Que nesse caso o software seja igual ou relativamente parecido com o que foi pedido pelo seu João. Ainda usando a palestra do João como exemplo, temos a observação que essa técnica seria basicamente entrar no ambiente de trabalho e ver com seus próprios olhos como seria o problema diretamente.
Assim, eles poderiam ter não só visões de coisas mais imperceptíveis, vamos dizer assim, menos perceptíveis, no caso, para poder fazer de uma melhor forma o software. Outra técnica também, mas agora mudando um pouco o exemplo, vamos dizer que seria, como a gente estava fazendo desenvolvimento de jogos, seria um jogo. Aí vem o história do usuário, onde o cliente ele entra em reunião com pessoas, no caso um grupo seleto, onde ele falaria o que ele pretende para o jogo. Vamos dizer assim, eu quero assim, assim, assim. Eu quero um protagonista que faça isso, que a história seja desse jeito. Essa seria a história do usuário. É uma boa técnica porque ele essa técnica, ele mostra o que o usuário quer, o que ele pretende de verdade, para deixar menos vago e diminuir a quantidade de erros. Pastor. Outro exemplo também, no que seria jogos, seria a análise de interface, que é algo muito comum, porque geralmente jogos se inspiram em outros para fazer técnicas ou algo do tipo. Isso não quer dizer que seja cópia, apenas inspiração. Tem alguns jogos que fazem isso, quer dizer, a maioria dos jogos, eles pegam como inspiração outros jogos, como arte, personagens em certo ponto, obviamente com todo cuidado, até porque não pode ter plágio, senão processo e tudo mais, mas uma certa inspiração, essa seria a palavra certa. E a última que eu tenho aqui para trazer seria a reunião facilitada, que é basicamente uma espécie de brainstorm. Vamos juntar pessoas na mesa e começar a dar ideias para o projeto. Não tem muito o que desenvolver, porque seria basicamente uma reunião onde pessoas vão falar sobre o que elas acham que seria bom implementar no software, ou nesse caso, no jogo. Como pode ver, tem várias técnicas, só que certas técnicas elas são melhores desenvolvidas para determinados projetos. Observação não faria muito sentido num jogo, por exemplo, que não teria o que observar de certa forma. Então, escolher uma técnica seria algo muito específico, é assim que eu posso dizer assim. E basicamente é isso.